Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo isso. Meu nome é Adam e eu vou dar a segunda parte da minha aula de zoologia. Então, a professora Núbia deu uma aula, eu já dei uma, e agora é a segunda parte da minha aula. E depois o professor Rafael vai continuar com esse assunto, tá? Bom, antes de começar a conversar, eu queria saber de vocês como é que vocês estão, se está tudo bem, se vocês estão conseguindo participar das monitorias, não só de bio, mas de todas as outras, né? Então lembra que isso daqui é um apoio para vocês revisarem a matéria, mas vocês têm monitores também que podem dar uma assistência, tem uns esquemas de tutorias para ajudar a organizar as aulas e tudo mais, que é uma coisa interessante de se fazer, tá? Como é que está a saúde mental de vocês? Vocês estão conseguindo fazer outras coisas além de estudar, né? E como é que tá o clima por aí? Aqui tá um sábado chuvoso, muito gostosinho. E é assim que a gente começa, então, a falar de zoologia hoje, tá? Bom, vamos ver se ele vai passar os slides. Tá. Então, aqui a gente tem uma árvore filogenética, né, dos metazoários inteiros, todos os animais. Então, essa imagem a gente já viu na outra aula. Deixa eu tentar colocar o pointer aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui os metazoários, que são os animais, dentre eles os poríferos, que não têm tecido, e separando, né, desses animais, temos os poríferos, e todos os outros são os eumetazoários. Por que eumetazoários? Eu quer dizer verdadeiro, né? Então, eles realmente são animais que eles têm tecido e coisa e tal, tá? E aí você tem os bilatérios, que têm simetria bilateral, e você tem os deuterostômios e os protostômios. O que é esse negócio de deuterostômio e protostômio? Deuterostômio é aquele que o blastóporo, tem lá na aula de embriologia, ele forma o ânus, né, durante o processo de desenvolvimento do embrião. O protostômico, esse mesmo blastóporo, ele forma a boca, tá? Então, a gente vai focar hoje nos deuterostômicos, ou deuterostômios, que são esses que o blastóporo origina o ânus, tá? E desses três grupos que nós temos aqui, nós vamos estudar os equinodermas e os cordados, tá? Então, você vê que essa árvore filogenética, ela mostra a proximidade entre os filhos, né? Então, por exemplo, o porífera, ele está muito distante desses daqui, né? Só que, se você olhar, ó, eles são muito próximos evolutivamente, esses fios que a gente está estudando. A gente vai ver que tem muita similaridade entre eles, tá? Vamos lá. Primeiro é o filo Equinodermata. O que essa palavra quer dizer? Equino quer dizer espinho, e dermato quer dizer epitélio, revestimento, né? Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem desse ouriço do mar, nós temos espinhos na pele, né? Uma pele espinhuda. E esse é o que define esse grupo, não é obrigatório que seja assim, mas é o que define esse filo, tá? Então, como eu falei, eles são deuterostômicos. Os animais que a gente viu até agora, eles eram todos protostômicos, ou seja, que o blastóporo originava a boca. A partir de agora, nós vamos ver os deuterostômicos. Outra coisa que é interessante, que é uma coisa que surge agora na evolução, é o fato de eles serem epineuros. Lembra que nas outras filos que a gente estudou, eles eram todos endoneuros. O que quer dizer endoneuros? Que o sistema nervoso ficava na parte ventral do animal, né? Já a partite de equinodermos, ele fica na parte dorsal do animal, então na parte de cima do animal, tá? E uma coisa que é interessante é que se você olhar, esses indivíduos são indivíduos adultos, né? E eles têm simetria radial. O que isso quer dizer? Imagina que você tem um bolo redondinho e você corta, né? Você corta ele transversalmente, todos os pedaços vão ser iguais, né? Essa é a simetria radial, como se fosse
se você fizesse um círculo em volta deles e cortasse, e todas as metades seriam iguais. Então, se você cortar aqui, por exemplo, você vai ter um bracinho. Se você cortar aqui, você vai ter outro bracinho. E assim por diante, né? Aqui é mais nítido ainda. Qualquer jeito que você cortar, qualquer espessura que seja desse pedacinho do bolo, você vai ter um pedaço igual aos outros. Só que, na fase larval, ele tem uma simetria bilateral. Então, ele tem um tipo de simetria na fase larval e outro tipo de simetria na fase adulta. Então, na fase adulta, eles têm simetria radial. Por isso que a gente chama de simetria radial secundária. E quando a gente tem simetria radial, a gente não fala dorsal e ventral, por exemplo. A gente fala oral, que, como o próprio nome já diz, é onde está a boca, que é na parte de baixo, em geral, do animal, e a parte aboral, que é onde está o ânus, que, em geral, é em cima. Tá? Então, a gente tem face oral, face aboral. Esses animais do filo equinodermo, eles são exclusivamente marinhos. E eles têm endoesqueleto calcáreo. Por que eu destaquei em vermelho aqui o endoesqueleto também? Porque essa também é uma novidade, né? Até agora, os animais que a gente estudou, os crustáceos, os insetos, eles tinham exoesqueleto. Lembra? O que isso quer dizer? Que eles tinham que crescer, chegava uma limitação por causa do exoesqueleto, e aí eles tinham que trocar de exoesqueleto, de sintetizar outro, e assim por diante, né? E, falando em esqueleto, uma coisa muito interessante que pode cair no Enem é quais são os tipos de esqueleto que existem, né? Então, aqui a gente vai abrir um parênteses. A gente pensa quais são os tipos de esqueletos que tem. Ah, tem o endoesqueleto, né, que é o que a gente está vendo aqui no Felicnodermo, e tem o exoesqueleto, que é aquele que a gente viu em artrópodes, né? Mas tem mais um. Nós temos também o esqueleto hidrostático. O que é o esqueleto hidrostático? Se você for pensar que esqueleto é uma estrutura ou um sistema, né, melhor dizendo, um sistema que te dá sustentação, você fala, tá, mas minhoca não tem esqueleto. Tem, sim. Minhoca é tridimensional, né? Então, para ela se manter naquela forma, ela precisa de algum esqueleto. Só que esse esqueleto é hidrostático. Então, nas minhocas, nas lombrigas, a gente tem esqueleto hidrostático. Lembra disso, porque muita gente não sabe e muita gente que sabe esquece, né? Então, a gente tem esqueleto hidrostático em minhocas e lombrigas, a gente tem o exoesqueleto em insetos e crustáceos, por exemplo, e a gente tem o endoesqueleto na estrela do mar e nos cordados, dentre os quais se encaixam os humanos, beleza? Então, fecha parênteses, vamos continuar. Uma outra coisa que é muito interessante desse filo equinodermo é a regeneração. Eles fazem regeneração. Então, muitas vezes, se você cortar um braço dessa estrela do mar, ela pode recuperar e desenvolver um novo braço. E, mais absurdo ainda, mais incrível ainda, é que esse braço pode dar origem a um indivíduo inteiro. Não é sempre, né? Pode ser que esse braço morra, mas pode ser que ele gere todo um indivíduo a partir de um único braço, tá bom? Bom, então vamos ver como que é a fisiologia dos equinodermos. Eles têm um sistema chamado sistema hidrovascular ou ambulacrário, que é o que eles usam para andar. Então, como que é esse sistema hidrovascular? Imagina que eles são indivíduos de ambiente marinho, né? Então, a água vai entrar por uma estrutura chamada madreporito e vai circular em um sistema de canais. E esses canais vão ter ampolinhas e pezinhos. Então, as ampolas ficam dentro do endoesqueleto e o pezinho fica para fora. Então, conforme a água passa, essa ampolinha ela se dilata e contrai e os pezinhos vão se mexendo. Já já a gente vai ver um videozinho sobre isso, né? Então, a gente tem aqui os pés ambulacrários e as ampolas para o lado de dentro do animal, né? Aqui a gente tem um ouriço. Lembra que eu falei da boca? A boca fica na face oral, embaixo, e o ânus fica na face aboral, que a gente chama de parte de cima, né? Eles fazem digestão completa. O que isso quer dizer? Eles fazem digestão extracelular. Então, você ingere o alimento, você quebra esse alimento e você absorve os nutrientes, né? Então,
Essa é a chamada digestão completa. E existe uma estrutura que é presente nos ouriços do mar, que é a lanterna de Aristóteles. O que é essa lanterna de Aristóteles? Elas são 5 dentinhos que envolvem essa boca. Então, aqui a gente tem a boca, a gente não consegue ver o dente, mas eu vou mostrar numa próxima figura, tá? E eles têm um sistema de respiração variado, dependendo da classe, né? E eles não têm sistema excretor. Aí você fala, tá, mas como que eles eliminam, né, seus catabólitos, seus metabólitos? A amônia, ela sai pela epiderme. Então, tá ali circulando na hemolinfa deles e vai saindo por difusão ali pela epiderme. Tá? Lembra que eles são indivíduos de ambiente marinho. Então, é só passar para a água ali, que tá do lado. Então, não tem nenhum sistema especializado para isso, porque não há necessidade, tá? E ele tem um sistema nervoso, que é um anel nervoso central, vocês podem ver aqui onde eu estou apontando, e que se irradia, né, gânglios, cordões nervosos para o corpo, tá bom? Então aqui, essa imagem de um ouriço do mar, e aqui a gente tem, ó, uma imagem de uma estrela do mar andando no solo não, mas no fundo do mar. Então eles são móveis, eles são bentônicos, né, que moram no fundo do mar, mas eles são móveis, tá? E é esse sistema ambulacrário que vai movimentando tanto as estrelas do mar, bolachas do mar, ouriço do mar, tá bom? Então tá. Aqui a gente tem com mais informações na figura, né? A gente tem a placa madrepórica, que eu chamei de madreporito no slide anterior, né? Que é por onde entra essa água. Então, assim, é uma água do mar que entra e circula em um sistema de canais. O líquido que está dentro do indivíduo é uma hemolinfa, não é água do mar, tá? Então, ele tem uma hemolinfa e pelo madreporito entra a água do mar que circula e faz as ampolas dilatarem e contraírem, movendo assim os pés ambulacrários, tá? Que envolvem o animal. Aqui a gente pode ver, ó, o dente, né? A gente tem o músculo mastigador e o dente, um dos 5 dentes da lanterna de Aristóteles, tá? Aqui a distribuição da água do mar lá, que entrou pelo madreporito, no sistema hidrovascular, né, ou ambulacrário, tá? E aqui o gânglio nervoso. E aqui a gente vê uma coisa interessante, né? Esse gânglio, ele fica em torno do esôfago dele ali, né? Então, ele precisa tomar muito cuidado com o que ele come, assim, ele tem uma limitação técnica, né, de o que ele pode ingerir, porque ele não pode ingerir coisas muito grandes que pode lesar esse sistema nervoso deles aqui, tá bom? E aí a gente tem essa placa de esqueleto impregnado de calcário, né? Então é um endoesqueleto, mas ele é duro, tá? Com espinhos, no caso do ouriço do mar. E aí aqui a gente tem uma figura que eu acho que seria talvez interessante vocês pausarem, ler o texto da figura, né? Ou tirar um print, o que vocês acharem mais conveniente, tá? Então aqui a gente tem alguns detalhes, ó, o madreporito, né? Que é por onde entra a água, aqui, ó. Nesse aumento, é por onde entra a água do sistema hidrovascular. Aí aqui você tem a ampola e o pódio, que é o pé que eu falei, né, que movimenta a estrela do mar, o ouriço do mar, movimenta esses pés ambulacrários, tá? Então tem centenas, milhares de pezinhos ali que vão fazer essa movimentação, tá? Aqui tem outros detalhes, ó, o disco central, então, que é um anel nervoso e cordões que irradiam dessa porção central do animal, tá? Então aqui é uma figura que eu tirei do Campbell, que é um livro de biologia de ensino médio, tá bom? Então sempre que eu usei referências de livros, eu coloco o nome do livro ali no cantinho inferior direito da imagem, tá bom? Aqui mais uma vez a gente tem então a boca lá embaixo, na face oral, ânus na face aboral, placa madrepórica por onde entra a água do mar, que vai circular no sistema hidrovascular e movimentar os pés ambulacrários, tá bom? Beleza, uma outra coisa que é interessante em ouriços é que eles têm essas placas, né, calcárias,
e espinhos. Mas, entre os espinhos, a gente tem um negócio chamado pedicelária. E vocês conseguem ver aqui bem pequenininho, ó. Aqui a gente tem os pés ambulacrários, que são longos, né? Tão longos quanto os espinhos. E aqui, na base, a gente tem as pedicelárias. Elas são como se fossem realmente pinças ou mãozinhas, que elas vão participar da limpeza e da defesa desse animal. Então, se tem alguma coisa na superfície, ela vai lá, tira, né? E faz esse sistema de defesa e limpeza do animal, tá bom? Então, essa estrutura aqui se chama pedicelária, beleza? Tá. Então, aqui a gente tem, na primeira imagem lá de uma árvore filogenética, a gente tinha todos os animais, desde o primeiro protista lá, unicelular, que deu origem aos metazoários, né? Aqui a gente já está um pouco limitado, a gente tem um ancestral deuterostômio. E desses deuterostômios, teve origem os equinodermas, que foi o que a gente acabou de falar, e a partir daqui são os cordados. O que são cordados? São animais que têm notocordo. Então, essa é uma característica básica dos cordados, né? E aí eles foram evoluindo com o tempo e adquirindo outras características, tá? Vamos ver, assim que meu mouse decidir se mover. Tá. Então, ele foi adquirindo outras características, né, basais, como a presença de vértebras. Então, você vê que aqui os cefalocordados e os urocordados não têm vértebras. A partir dos mixines aqui, a gente tem, então, os vertebrados. Depois a gente tem a presença de mandíbula, e aí a gente tem os gnatostomados. Depois a gente tem presença de ossos, que são os osteíctes. Então, até aqui é cartilagem, o esqueleto é de cartilagem, né? Depois a gente tem nadadeiras lobadas e assim por diante. Mas desse grupo, o que a gente vai estudar, aqui a gente tem uma outra figura mostrando a mesma coisa, os cordados, então presença de notocorda e coisa e tal. Então, se vocês quiserem pausar, dar uma olhada quais foram as características evolutivas que foram sendo acumuladas com o tempo para esses diferentes gêneros, né? Esses grupos animais, tá bom? Mas o que nos interessa hoje são os peixes ósseos e peixes cartilaginosos, anfíbios e répteis, tá bom? Bom, então a gente estava falando ali do filo Chordata, né? O filo Chordata é aquilo que eu falei, são animais que têm notocorda, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, como peixes, peixe-palhaço, né? A espécie do Nemo, do desenho, anfíbios, com representante dos sapos, e répteis, com representante aqui de um camaleão. Tá? Então, quais são as 4 características básicas ou basais de um cordado? Eles têm notocorda de mesoderma, ele tem a presença de fendas faríngeas, tubo neural oco e dorsal e cauda muscular pós-anal. E ele também tem a presença de endóstilo, que é um precursor da tireoide. Aí você fala, tá, Adam, mas você falou que eram 4 características basais, e aí tem 5. Realmente, essas 4 características basais são aquelas que sempre aparecem em provas de vestibular e coisa e tal. Mas essa 5ª característica também é uma característica basal dos cordados e fica aí de brinde, que pode ser um diferencial em alguma questão que apareça, tá bom? Então, do mesmo modo que os equinodermas, os cordados são deuterostômios, têm um sistema nervoso epineuro. Lembra o que quer dizer epineuro? Epineuro quer dizer na parte dorsal, na parte superior do animal, tá? E eles fazem metameria. Lembra o que é metameria? A gente viu isso nos insetos, que é uma segmentação repetida, né? Então, que vão ter funções específicas. A gente já vai ver isso com mais detalhe. Então, aqui, mais uma vez, essas características basais, e todos os cordados têm essas características, mas não significa que eles tenham para a vida inteira, né? Então, você pensa, poxa, o ser humano é cordado, mas você tem cauda? Você tem rabo? Não tem, né? Mas em algum momento nosso desenvolvimento embrionário, a gente teve lá uma caudinha pós-anal.
E os nossos ossos do fim da coluna vertebral, o cóccix, ele é um resquício de uma cauda que, durante a evolução, a gente foi regredindo e perdendo, tá? Então, aqui a gente tem as características básicas dos cordados. Notocorda, de mesoderma. Então, essa é uma estrutura que ela vai estimular a diferenciação do tubo neural, né? Então, ela vai ter a ectoderme, que vai ser diferenciada em placa neural e vai fazer vários dobramentos para formar um cordão que é chamado de tubo neural, né? Então, um tubo nervoso dorsal e oco, né? Outra coisa são essas fendas faríngeas ou fendas faringianas, que alguns animais persistem, como, por exemplo, nos peixes a gente consegue ver. As brânquias, elas seriam as fendas faringianas, né? E a cauda muscular pós-anal. Então, é uma característica dos cortados, mas que nós, enquanto humanos, já não temos mais. Tá? E o endóstilo também, precursor da tireoide, que fica aí como uma outra característica, além dessas quatro que são mais clássicas. Tá? Então, ó, dá uma olhada. Aqui a gente tem filhotes, né, fetos de peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, rinoceronte, cão, homem. Você até vê a diferença nesses estágios mais avançados. Mas olha aqui, bem no começo do desenvolvimento. Vocês estão vendo? É muito parecido, né? Então, aqui a gente não consegue ver, mas existe uma notocorda que provavelmente nesse estágio ela já não está mais presente, né? Ela vai formar outras estruturas, mas você tem aqui, ó, as fendas faringianas. Aí você fala, tá, tudo bem, mas olha aqui, no peixe ela continua tendo, nos outros não. As fendas faringianas, elas se tornam outras estruturas durante o desenvolvimento dos outros animais. Mas, mesmo no embrião do homem, você tem as fendas faringianas em uma estágio de desenvolvimento. Você tem uma cauda pós-anal, tá vendo? Então, isso é o que nos torna todos cordados. Seja peixe, seja salamandra, seja tartaruga, seja galinha, porco, rinoceronte, qualquer um. Todos somos cordados porque todos nós compartilhamos essas características embrionárias, embriológicas. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar com esse slide. Aí aqui a gente tem um animal adulto, né, que manteve essas estruturas. Então, eles são os primeiros cordados que surgiram evolutivamente, né? Depois, outros animais continuaram evoluindo, se diferenciando e adquirindo características, né, mais especializadas, e gerando os diferentes grupos, tá? Então, aqui a gente tem um indivíduo adulto, ó, se você ver, ele tem uns 4, 5 centímetros na vida real, né? E aqui a gente tem um modelo dele. Então, cauda pós-anal, tubo nervoso oco dorsal, presença de notocorda, fendas faringianas, beleza? Então tá. Os primeiros cordados que a gente vai estudar, eles não são os primeiros cordados, tá? Os primeiros cordados são exemplos como esse daqui que eu mostrei. Mas o primeiro que a gente vai estudar são os peixes. Então, os peixes, eles têm crânio e mandíbula. Porque dentro dos cordados, a primeira coisa era a notocorda. Aí viu-se que alguns desenvolveram crânio. Aí a diferenciação do peixe para esses outros ancestrais é a presença de crânio e mandíbula, tá? Então a gente tem peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos são da classe Chondrichthyes, que a gente tem um exemplo aqui, o tubarão e as raias, né? E aí a gente tem o grupo Osteictes. Olha só, lembra que eu falei que estava chuvoso? Vou até fechar a janela, porque está molhando aqui dentro. Talvez até o barulho diminuiu. E o grupo Osteictes são peixes ósseos. E eles têm duas classes. Eles têm a classe Actinopterygii, que tem as nadadeiras raiadas, né? Então, se você olhar... Bom, aqui a gente não vai conseguir ver muito bem, mas ó, você consegue ver que ela é raiada, né? Principalmente as nadadeiras peitorais ali. E a classe Sarcopterygi, que tem as nadadeiras lobadas. Então, a nadadeira dele, em vez de ser raiadinha, ela é lobadinha.
né? E só tem essa espécie aqui, que é o selacanto. Ele é considerado um fóssil vivo. Ele é muito antigo, muito antigo. Muito, uma beleza muito peculiar, sabe? Ele tem cara de fóssil mesmo. E 3 outras espécies, dentre as quais a piramboia, que existe aqui no Brasil, tá? Bom, esses animais, os peixes no caso, né? Eles são ectotérmicos. O que quer dizer ectotérmico? Quer dizer que ele não produz calor corpóreo interno o suficiente. E por essa razão, eles acabam sendo pecilotérmicos. O que é pecilotérmicos? Que a temperatura do corpo varia. Por quê? Se ele não consegue produzir calor o suficiente, ele vai depender do ambiente. Então, se o ambiente está com uma temperatura baixa, a temperatura do corpo deles vai baixar. Se a temperatura aumenta, a temperatura do ambiente aumenta, a temperatura do corpo também vai aumentar. É isso que significa, tá? E as escamas, elas podem ser de origem dérmica, no caso dos peixes ósseos, ou epidérmica, no caso dos peixes cartilaginosos, tá bom? Então, como que é a fisiologia dos peixes? Eles vão ter uma respiração por contracorrente. O que isso quer dizer? Que eles abrem a boca, né? Eles estão se movimentando, eles abrem a boca e a água vai passar por dentro das brânquias, lembra? Que eles têm aquela estrutura aqui do lado, e a água vai passar. Então o sangue está passando por ali, a água, o oxigênio que está difundido na água vai passar e o sangue vai capturar esse oxigênio e liberar o gás carbônico, beleza? Então o que a gente faz com o ar, eles fazem com a água. Eles capturam o oxigênio da água, está difundido ali na água, tá bom? Além disso, existem alguns peixes que são considerados pulmonados, em que eles usam a bexiga natatória como um reservatório de ar para fazer as trocas gasosas, tá? A circulação deles é fechada, simples e completa. Então, o que quer dizer uma circulação fechada? Ela circula somente em tubulações, diferente dos artrópodes, por exemplo, que a linfa ela se difunde ali pela cavidade abdominal, por exemplo, né? Ela é simples, quer dizer que ela tem um fluxo unidirecional. Então, como a gente pode ver aqui nessa figura, ó, ela circula numa única direção, né? E completa, o que quer dizer completa? Que não tem mistura de sangue. Por que não tem essa mistura de sangue? Porque o sangue vem para os capilares, aliás, vamos começar do começo. O sangue sai do coração, vai para as brânquias, faz a troca gasosa e se torna um sangue arterial, vermelho. Esse sangue vai para os tecidos e sofre a hematose. Então, o sangue fica agora, mais uma vez, venoso, rico em CO2 e volta para o coração. Então, ele tem um coração bicavitário, ele só tem um átrio e um ventrículo. Ó. Dá uma olhada. O que isso quer dizer? Que no coração só entra e sai sangue venoso. No coração nunca passa sangue arterial. Né? Essa é uma característica dos peixes. Tá? E a gente tem algumas diferenças entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Então vamos ver essas características aqui. A gente tem uma figura mostrando um peixe ósseo e um tubarão, que é um peixe cartilaginoso. Então, os arcos branquiais dos peixes ósseos, eles têm 4 pares e eles têm um opérculo, que é tipo uma tampa. Eu não sei se vocês já viram quando alguém está cozinhando, né? Quando você compra o peixe inteiro, normalmente ele tem aquela tampa, né? Que a gente vê o peixe fazendo assim. Esse é o opérculo nos peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos, eles têm 5 pares de arcos branquiais e não têm opérculo. Então, você consegue ver no pescocinho dele já as fendas branquiais, tá? A boca nos peixes ósseos é frontal. Então, você vê aqueles peixinhos de aquário, né? Que tem a boquinha frontal. E a boca dos peixes cartilaginosos é ventral ou subterminal, que a gente vê, por exemplo, muito nitidamente nas arraias, né? Que é bem, não sei, para mim parece no pescoço já, sabe? Ou no tubarão martelo, por exemplo, que ele tem aquele cabeção e é bem embaixo a boca, tá? Os peixes ósseos fazem flutuação por bexiga natatória, já os peixes cartilaginosos não têm bexiga natatória. Eles têm um fígado muito desenvolvido que acumula, aliás, que acumula, né, ou muito ou pouco óleo, que vai determinar a flutuabilidade desse animal, tá? O digestório dos peixes ósseos, eles têm um ânus e um orifício genital. Já nos peixes cartilaginosos, eles têm uma cloaca, que une o digestório, o reprodutório e o urinário, tudo junto. A fecundação dos peixes ósseos é externa, ou seja, eles
botam os ovos, a fêmea bota o ovo e o macho solta o espermatozoide em cima, que vai fecundar. Já a fecundação dos cartilaginosos é interna. Então, o macho tem uma estrutura que chama clasper, que ele vai acoplar na fêmea e fazer a fecundação interna. E a excreta nitrogenada dos peixes ósseos é amônia, enquanto dos peixes cartilaginosos é ureia. E tem mais uma característica, algumas características dos peixes cartilaginosos, no caso dos tubarões, que eles têm a ampola de Lorenzini, que é como se fosse uma estrutura que detecta pulsos elétricos. Então, ele consegue captar a presença de um animal, mesmo quando ele não consegue vê-lo, né? Então, esses animais que se camuflam, coisa e tal, toda movimentação que você faz, você gera impulsos elétricos, né? Você gera variações, perturbações do campo elétrico ao seu redor. E essa ampola de Lorenzini, ela capta isso e ajuda na caça desses animais, que são basicamente predadores de topo de cadeia, né? Uma outra estrutura interessante dos tubarões é a presença da válvula espiral. É uma estrutura que eles têm no intestino que aumenta a superfície de absorção. Aí você fala, interessante isso. Tem alguém mais que tem isso, não tem? Essa é uma coisa também que eu acho legal, talvez, cair no vestibular. O tiflossole, nos anelídeos, ele é uma estrutura que é um dobramento do intestino deles. Então, o que isso faz? Isso aumenta a superfície de absorção de nutrientes, né? E do mesmo modo, as velocidades intestinais que a gente tem, humanos, mamíferos, aumentam a superfície. Então, se você pegar o intestino, que é todo enrugado, né, cheio de vilosidades, e você esticasse, você teria uma superfície muito maior, que talvez nem caberia na sua cavidade, talvez não, né, que certamente não caberia na sua cavidade abdominal, tá? Então, esses três órgãos, esses três tipos, né, de animais, então, peixes cartilaginosos, anelídeos e mamíferos, têm a mesma função. Isso é uma coisa legal de cair no vestibular e fazer essa comparação, tá? Então, aqui a gente tem a anatomia de um peixe ósseo, perdão. Então, aqui a gente não tem o opérculo, né? Tá cortado aqui. A gente tem as brânquias dele, onde ele faz a troca de gases. E a bexiga natatória, então a gente sabe que isso é um peixe ósseo, por isso, além das outras características, né? E o sistema nervoso dorsal, lembra disso? Epineuro, tá bom? Então, aqui a gente tem umas nadadeiras e tal. E a gente tem agora a anatomia de um peixe cartilaginoso, que no caso é o tubarão. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, o sistema nervoso dorsal. Aqui a gente tem um fígado bem grandão, que é o que os ajuda a fazer esse aumento, diminuição da flutuabilidade. Tá? Isso é muito interessante. E aqui a gente tem o que é a válvula espiral. Ó. É realmente uma estrutura que aumenta a superfície de absorção ali do intestino desse animal. Tá? Então, para melhorar a absorção de nutrientes. E aqui a gente vê uma característica interessante, mas assim, não tão importante, né? Que é a questão dos dentes. Eles estão sempre fazendo dentes. Então, a chance de você ser mordido por um tubarão banguela, ela não existe, né? Então, se você for mordido por um tubarão, pode acreditar que não vai ser legal, porque eles estão sempre fazendo dentes como se fosse uma motosserra mesmo, sabe? Então, a hora que aquele ali quebrou, caiu, beleza, o próximo aparece e assim por diante. E aqui a gente tem uma micrografia eletrônica das escamas dos tubarões, né, dos peixes cartilaginosos. São estruturas epidérmicas, lembra que eu falei no slide anterior? Aliás, uns 2 slides atrás. E eles têm a estrutura muito similar ao dente mesmo que a gente tem, sabe? Então, ó, ele tem esmalte, tem dentina, tem polpa. É muito interessante isso, né? E essas escamas, desse jeito, ajudam na hidrodinâmica deles. Então, eles conseguem nadar com muito pouca resistência da água, né? Que permite atingir velocidades altas e alcançar a sua presa, tá? E aí, a gente vai falar agora, então, dos anfíbios. Os anfíbios foram os primeiros a ocupar o ambiente terrestre, né? Mas como que ocorreu essa transição? Isso é uma informação que eu achei muito legal trazer. Assim, a gente tinha os peixes, né? Os peixes pulmonares. E você vê que aqui, ó, a legenda, húmero em verde, ele só tinha húmero. E a nadadeira, né?
E aí, conforme eles foram evoluindo, evoluindo, e começou a surgir espécies que tinham rádio e ulna. Dá uma olhada, rádio em roxo, ulna em rosinha. Foi evoluindo, foi evoluindo. Aqui a gente já vê húmero, rádio e ulna, e o que parecem ser futuros dedinhos, né? Nessa espécie que chama Tiktaalik, nesse gênero que chama Tiktaalik. Esse é considerado pelos estudiosos o link, a ligação entre o mundo terrestre e o mundo aquático, né? Eles parecem ser responsáveis por essa transição de ocupação do meio terrestre. Tanto que a próxima evolução foi a presença de dedos, né? Então aqui a gente vê húmero, rádio e ulna com dedinhos, né, nessas espécies que começaram a ocupar o ambiente terrestre. E depois nós temos os anfíbios e os amniotas, tá? Então os anfíbios, eles foram os primeiros tetrápodes. O que quer dizer tetrápodes? Que tem 4 patas, né? Então eles têm 2 patas dianteiras, 2 patas traseiras, mas antes disso, o que significa anfíbio? Anfíbio quer dizer anfi, ambos, e bio, vida. O que quer dizer vida, ambas vidas? Ele tem tanto vida aquática quanto vida terrestre. Então, a vida larval é no ambiente aquático e a vida adulta é no ambiente terrestre, né? Eles são pecilotérmicos e endotérmicos, que são aqueles termos que eu já descrevi na questão dos peixes, e eles têm algumas especializações para o ambiente terrestre. Então, assim, quando você vai para o ambiente terrestre, você precisa aguentar o seu próprio peso, né? Quando você está no ambiente aquático, a água te sustenta. Então, eles precisam de estruturas para sustentação do corpo e locomoção, né? Estruturas para respiração, então os pulmões são uma novidade evolutiva para esses pulmões que fazem respiração aérea, né? No caso, a percepção de sons, então a presença de tímpanos. Peixe não precisa ouvir som, mas os anfíbios já conseguem ouvir sons e odores, tá? Então nós temos 3 grupos. Os ápodas, ápoda sem pé, né? Que é o gênero Gymnophiona. Os anuros, que é sem urus é cauda, então sem cauda, como os sapos, das rãs e as pererecas, e os orodelos da classe caudata, né, que tem camundongo como os tritões e as salamandras, tá? E uma coisa interessante é que eles fazem uma metamorfose da fase larval para a fase adulta, que é regulada por hormônios tireoidianos. Super legal, né? Vamos ver um pouco da fisiologia deles. Eles têm um esqueleto ósseo axial e apendicular. Então, você tem o eixo, o axis, né, que é, no nosso caso, a coluna vertebral, e o esqueleto apendicular, os membros, então, braços e pernas. E 2 cinturas ósseas, como nós. Cintura escapular, que movimenta os braços, e cintura pélvica, que movimenta as pernas, ok? No caso dos sapos, eles têm uma glândula chamada glândula paratoide, que é uma glândula de veneno, que fica... Eu vou dar o exemplo em mim, porque eu não tenho um sapo aqui para dar, né? Mas, assim, ele fica no pescoço, um pouco atrás do olho, e é esse que, se você apertar, pode eslixar veneno e pode te causar lesões, pode cegar. Então, em alguns casos de animais, né, que eles pegam com a boca, pode cegar esse animal, tá? Então, eles têm circulação fechada, nós já falamos sobre isso. Dupla, isso é uma novidade. Circulação dupla quer dizer que tem uma pequena e uma grande circulação. E essa circulação é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque tem mistura de sangue arterial e sangue venoso. Então, dessa circulação dupla, a gente tem a pequena circulação, que vai do coração para o pulmão. Do coração para o pulmão. E nós temos a grande circulação, que vai do coração para todos os órgãos do sistema, até de volta ao coração. Tá? E a mistura, por quê? Porque o coração deles é tricavitário. Então, você tem um ventrículo e 2 átrios. Então, o átrio é sempre quem recebe sangue. Então, o átrio direito ele vai receber sangue do sistema todo, do corpo inteiro, e o átrio esquerdo ele vai receber sangue do pulmão. Então, é um sangue rico em oxigênio. Depois, isso vai ser bombeado pelo único ventrículo que tem, vai ser bombeado tanto para a circulação pulmonar quanto para a circulação sistêmica. E o que isso quer dizer? Que no ventrículo, dá uma olhada, a gente tem mistura de sangue. A gente tem o vermelho, que é o sangue arterial, e o azulzinho, que é o sangue venoso, tá? Por isso que ele é uma circulação incompleta. E como eu falei, o coração dos anfíbios é tricavitário, tá? Então, eles fazem respiração cutâneo-pulmonar, então eles respiram pela pele,
Por isso que é uma crueldade absurda você jogar sal nesses animais, né? Você vai impedir a respiração deles. E eles podem fazer também uma respiração bucofaríngea complementar. Ou seja, quando o sapo ele empurra ar para dentro, ele faz aquele coachar, ele também pode fazer uma hematose ali, uma troca de gases com o sangue, tá? E quando na fase larval, ele faz uma respiração branquial e cutânea. O rim deles é um rim mesonéfro. Então ele vai filtrar tanto sangue quanto celoma, e a excreção é de ureia na fase adulta, mas amônia na fase larval, porque ele está na água, então ele pode excretar amônia. Tá? O sistema nervoso é bem desenvolvido, então ele tem glândulas, ele tem olhos com visão em cores, pálpebras e glândulas lacrimais, e tímpanos para audição, e canais semicirculares para equilíbrio. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente vê o tímpano, lembra que eles são epineuros, todos cortados são epineuros. Tá? Aqui a gente tem as estruturas desse animal, desse anfíbio, e eles fazem o amplexo, que é o abraço sexual. Então, vocês já devem ter visto isso na vida, um montado no outro, ele abraça, o macho abraça e estimula a fêmea sexualmente. Não é bem desse jeito, né? Mas ele aperta a fêmea para que a fêmea solte os ovinhos e aí ele vai soltar os espermatozoides dele para fecundar esse ovo, tá? Eles fazem fecundação externa, como eu falei, então a fêmea bota e depois o macho bota o ovo para fora, né? Não é botar ovo, mas assim, a fêmea expele os ovócitos, o macho expele o espermatozoide e a fecundação externa e desenvolvimento indireto. O que quer dizer desenvolvimento indireto? Quer dizer que eles não nascem com a cara da mãe, aquilo que eu já falei em outro vídeo. Ele nasce na forma de girino, se desenvolve, faz uma metamorfose, né, aquela regulada por hormônios tireoidianos, e se torna um adulto, beleza? Então tá, agora a gente vai falar dos répteis. Então, os répteis, eles foram os primeiros aminiotas. O que quer dizer amniota? Que tem um ovo amniótico, que tem líquido que protege esse embrião, tá? E isso é muito importante, a gente já vai entender para quê. Eles também são pecilotérmicos e ectotérmicos, né? E eles foram... Lembra que os anfíbios, eles foram os primeiros a ocupar o ambiente terrestre? Foram, mas eles não foram os primeiros a conquistar o ambiente terrestre, porque eles ainda dependiam da água para se reproduzir e para ter a fase larval, né? Então, a conquista definitiva do ambiente terrestre foi feita pelos répteis. Por quê? Porque eles têm pele seca, resistente, impermeável, então eles não perdem água. Eles fazem respiração pulmonar, né? Então, diferente dos anfíbios que fazem respiração cutânea, cutâneo pulmonar, mas ainda assim, né, tem um aspecto cutâneo, precisa da pele úmida, os répteis não. E eles têm esse ovo amniótico. E mais uma coisa, eles têm um ovo amniótico com casca calcária. Ou seja, isso vai impedir a dessecação, vai impedir que esse ovo resseque. Os anfíbios, se eles colocassem o ovo fora da água, esse ovo ia ressecar e não ia desenvolver, ia morrer, tá? Então tem a ordem Scamata, com as subordens Lacertilia, dos lagartos, né, camaleões, e a ordem Ophidia, das cobras, Testudínia, que é a ordem das Ouquelônios, que são das tartarugas, e Crocodilia, que tem os crocodilos, os jacarés, os gaviais, que eu não coloquei na imagem aqui, tá? Então, como que é a fisiologia desses animais? Eles têm uma circulação fechada, dupla e incompleta, do mesmo jeito que a gente falou nos anfíbios, tá? E eles têm, a maioria tem um coração tricavitário, igual aos anfíbios. Só que eles já têm um septo, chamado septo de Sabatier. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem o ventrículo que ele está dividido, só que ele não está completamente dividido, né? Então a gente tem átrio direito, átrio esquerdo e um ventrículo semi-dividido. Esse septo aqui é chamado septo de Sabatier. Isso vai tornar a circulação incompleta. Por quê? Porque vai ter a mistura do sangue venoso e arterial ali, né? Já no caso dos crocodilianos, eles têm um coração tetracavitário, eles têm 4 cavidades. Então, eles têm átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E ainda assim, eles têm circulação incompleta. Por quê? Porque entre a artéria aorta e a pulmonar, existe um negócio chamado forame de Paniza. Forame quer dizer buraquinho, literalmente, buraquinho. E é um buraquinho
que comunica esses dois vasos. Então, o sangue que sai do ventrículo direito, ele vai ser completamente venoso, mas ele vai misturar com o sangue arterial que está saindo do ventrículo esquerdo, ali no forame de Paniza. Então, embora ele seja tetracavitário, então tem 2 átrios e 2 ventrículos, há essa mistura de sangue ali na saída. Então, mesmo os crocodilianos que têm um coração tetracavitário vão ter uma circulação incompleta. Vai ter mistura de sangue venoso e arterial, tá? Eles são carnívoros ou herbívoros e eles têm fecundação interna. Então, o espermatozoide é introduzido no sistema reprodutor da fêmea, né? Eles são, em geral, ovíparos, têm ovos amnióticos, né, como eu falei, e tem desenvolvimento direto. Então, é aquela coisa, o nenê já nasce com a cara da mãe, não tem nenhuma metamorfose para que ele se torne um adulto. Ele vai crescer e se tornar um adulto sem nenhuma passagem por metamorfose, tá? Eles fazem respiração aérea, então eles respiram ar, eles têm músculos intercostais que vão comprimir e expandir o pulmão, né, do mesmo modo que nós temos, nós mamíferos humanos, e eles fazem excreção de ácido úrico. Ácido úrico, ele é muito importante para animais que vivem em ambiente muito seco, né? Se você for pensar em répteis, em geral eles vivem em ambientes muito secos. Então, ele vai concentrar bastante a urina para eliminar pouca água. Então, ele economiza água, mas ele gasta mais energia para produzir, tá? O ácido úrico. A tartaruga marinha, não. A tartaruga marinha, ela, ela excreta amônia, né? Por quê? Porque ela está no mar, para ela não tem problema, a amônia é mais tóxica, mas ela está sempre liberando ali, tá? Eles têm sistema nervoso sensorial bem desenvolvido, eles veem cores, e as cobras, elas têm o órgão de Jacobson, ou órgão vômero-nasal, que a gente vê aqui nessa figura, né? Que é uma estrutura que permite a captação de cheiros, de estímulos químicos, né? Substâncias químicas no ambiente. Por isso que a cobra põe a língua para fora, chacoalha e põe para dentro. Quando ela põe a língua para dentro, ela esfrega aqui nesse órgão de Jacobson e ela sente todos os estímulos que o ambiente tem, todos os cheiros que o ambiente tem. Então, por isso que esses animais eles estão sentindo o ambiente com a língua lá fora, põe para dentro. Põe lá fora, põe para dentro, né? Para sentir os estímulos do ambiente. Além disso, algumas cobras, no caso as solenóglifas, elas têm um negócio chamado fosseta loreal, que é essa estrutura aqui, ó. Então, aqui nós temos a narina e aqui nós temos a fosseta loreal. São coisas diferentes, tá? A fosseta loreal, ela é como se fosse um órgão, é como se fosse, não, ela é um órgão como que detecta infravermelho. Então, sabe aquelas câmeras infravermelhos que pode estar no escuro e você consegue ver? É mais ou menos isso. Elas detectam o infravermelho e conseguem captar fontes de calor. Quem que é fonte de calor? Animais homeotérmicos, né? Então, se tiver um ratinho, mesmo no escuro, ela vai conseguir encontrar por causa dessa fosseta loreal, tá bom? Uma coisa muito legal nos répteis é que eles têm a determinação sexual pela temperatura. Aí você fala, como assim? Assim, a fêmea bota o ovo, então ela bota o ovo, em geral, ela enterra em algum lugar, e dependendo da temperatura, se for acima de tal temperatura, vai ser macho. Se for abaixo de tal temperatura, vai ser fêmea. Aí você fala, tá, mas qual que é a temperatura? É sempre abaixo vai ser fêmea, acima vai ser macho? Não. Para alguns tipos de répteis, uma temperatura mais alta é macho, uma temperatura mais baixa é fêmea. Para outros tipos de répteis, uma temperatura mais baixa, mais alta é fêmea e mais baixa é macho. Isso varia. Então, por isso que eu não falo especificidades ou temperaturas de corte, né? Então, acima disso, abaixo disso. Mas é muito legal saber que, dependendo da temperatura, isso vai afetar o número de machos ou o número de fêmeas, né? E mais interessante ainda é você pensar no aquecimento global. As temperaturas estão mudando do mundo, né? Será que isso não vai determinar uma formação massiva de machos ou massiva de fêmeas e isso atrapalha, né, o equilíbrio dessas espécies? Isso é uma coisa legal também, tem muita cara de Enem, tá? E eles fazem camuflagem, então tem cobras que se camuflam muito bem, tem outros répteis que se camuflam muito bem, e no caso do camaleão, a gente tem a presença de cromatóforos. Lembra que a gente viu isso nos cefalópodes, lá nos moluscos cefalópodes, no caso da lula e do polvo? Que eles fazem, eu até trouxe um vídeo, tá no outro vídeo, tá na outra aula,
que eles expandem ou diminuem essas células e isso dá a coloração desejada, né, para se misturar no ambiente, os camaleões eles também fazem um processo similar, tá bom? E aqui, só para encerrar, a gente tem uma comparação dos corações, né? Então, o coração dos peixes é só um átrio e um ventrículo, então só passa sangue venoso, né? O coração, perdão, o coração dos anfíbios, ele tem 3 cavidades. Então, a gente tem um átrio direito, um átrio esquerdo e um ventrículo. Então, a gente tem a mistura desse sangue. Já os répteis, eles têm 3 ou 4 cavidades. Então, no caso dos répteis não crocodilianos, a gente tem 3 cavidades, né? Então, um átrio, um ventrículo. Aliás, 2 átrios e um ventrículo com o septo, né? Septo de Sabatier, que durante a evolução ele se completou e se fechou, né? E no caso dos crocodilianos, esse septo já está fechado, então nós temos 4 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, mas nós temos ainda a mistura dos sangues no forame de Panizza, tá? Então a circulação continua sendo incompleta. A partir das aves, a gente tem corações tetracavitários e com circulação completa, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que a aula não tenha sido muito cansativa e espero que vocês estejam conseguindo estudar e que consigam progredir nos simulados que vocês vão fazendo, nas revisões que vocês vão fazendo, façam provas antigas, que isso ajuda bastante. E se tiver qualquer dúvida, procurem a mim, procurem os monitores, tá? Quem quiser falar comigo, muito obrigado pela atenção. Quem quiser falar comigo, tem o meu Insta aqui, tá? Pode mandar mensagem lá, eu vou responder com o maior carinho e a maior atenção, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.